Paz do Senhor, meus irmãos, iniciando mais uma aula prévia da Escola Bíblica Dominical, onde nós aqui temos a preocupação de trazer subsídios complementares a todo o nosso estudo. Estamos estudando nesse trimestre a respeito do livro de Jó, e o nosso título é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, os sofrimentos e a restauração de Jó. Como eu já iniciei na aula passada, já estou divulgando o trimestre primeiro de 2021, onde nós estaremos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Está aí a capa da nossa lição. A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo será o subtítulo. Irmãos, agora estamos na lição de número 8. Vejam agora, irá se apresentar o seu terceiro amigo, o Zofar, irá agora falar. E ele fala o seguinte, o comentarista colocou essa pergunta: o justo não passa por tribulação? É interessante que ele aqui, o comentarista, colocou um sinal de interrogação, mas na verdade Zofar, se ele fosse fazer o comentário desta aula, ele colocaria isso como uma exclamação. Ele iria afirmar: o justo não passa por tribulação. Mas aqui nós vamos ver ao longo da lição esta situação que é bastante interessante e também peculiar em nossas vidas. 3 tópicos. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. É o que Zofar vai ensinar. A conversão como resposta à aflição. Deus julga e castiga os pecadores. Irmãos, é interessante. No último encontro, eu destaquei o seguinte, que alguns alunos, alguns inscritos não estavam conseguindo ver as atualizações de novos vídeos. Alguém até pensou que eu tinha encerrado esse trabalho, mas nós continuamos pela graça e misericórdia de Deus. Irmãos, olha, mais uma vez, procure sempre este sininho para poder acompanhar as novidades de cada vídeo postado. E outra coisa também interessante, coloca sempre, quando você curte, vai aparecer aqui esse botãozinho do curtir, quando você curte o vídeo, toda vez o YouTube vai entender as suas preferências para assistir os seus canais, tá bom? Então, curta o nosso vídeo, compartilhe, amém? Isso é uma bênção. Irmãos, Zofar, vamos agora falar sobre Zofar. Zofar é um verdadeiro dogmático, se nós fôssemos colocar um título à sua pessoa. E o que é um dogma? O dogma é o ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como certo e indiscutível. Isso é um dogma. É uma palavra muito utilizada no seio católico, não é verdade? Mas também nós podemos nos aproveitar desta palavra porque a nossa denominação também tem os seus dogmas. Nós temos também as nossas crenças. E Zofar, o que ele quer ensinar, ele quer colocar como uma verdade absoluta. E ele fica muito irritado quando Jó vai ali e parte para um embate acusando aquela falácia doutrinária que ele apresenta. Então, vejam, o argumento de Zofar, o pecado de Jó, vejam que crueldade. Nós não dissemos na primeira aula ali, quando nós apresentamos, ele faz foi o mais elegante, mais sucinto a falar contra Jó, e nós já vimos na aula passada a bildade, a crueldade de falar contra os seus filhos que já estavam mortos. Agora Zofar ainda vai acrescentar e vai causar mais dor ao patriarca, porque o seu argumento é: o pecado de Jó merece ainda maior sofrimento do que este. Ô Jó, o que você está passando, você merecia mais. Vejam só, é o principal argumento de Zofar. Seu conselho: se lançares para longe a iniquidade da tua mão, é o conselho. Ele entende e vai concordar com os amigos anteriores que Jó está em pecado. E ele vai dizer: olha, lança o teu pecado para longe, aí a sua vida é restaurada. Mas Jó também vai dar a resposta: eu estou certo de que serei justificado. Jó ainda mantém aquela sua postura de não aceitar aquelas referências que os seus amigos estavam colocando sobre ele. Irmãos, para que você nos acompanhe nesse estudo, abra sua Bíblia, a leitura bíblica em classe, abra sua Bíblia em Jó capítulo 11 e Jó capítulo 20. E depois, como eu tenho apontado, faça uma leitura da defesa de Jó. Não fique somente com as referências dos seus amigos. Agora Zofar vai falar: depois que você realiza essa leitura, faça depois as ponderações de Jó. Irá acrescentar muito, enriquecer o seu estudo. O texto áureo, irmãos, vamos agora ao texto áureo. O texto áureo, está aí a referência, vai dizer o seguinte: e terás confiança
porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. São palavras de Zofá, preste bem atenção nisso. Agora, irmãos, olha, esse texto áureo é bem bonito, é lindo. Quer ver, ó? Eu vou esmiuçar o significado dessas palavras. Ó. E terás confiança. Confiança, tá aí a forma hebraica, ó, é correr em busca de refúgio, é ser audaz, é esperar no Senhor. A palavra esperança também eu destaco, é como se fosse um cordão. Lembra lá do sábio, quando diz, ó, um cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente? Olha, então a palavra esperança significa um cordão, ou seja, o que eu anelo. E também, ó, repousarás, eu também destaco esta palavra, é deitar-se, é dormir. Essa palavra também é até utilizada para se ter relação sexual no hebraico. E também repousarás seguro, um lugar de refúgio, uma garantia, habitar em virtude da proteção de Deus. Se nós observarmos e ficarmos só nesse texto áureo de forma isolada, nós vamos louvar a vida de Zofá por ter escrito isso. Mas, irmãos, preste atenção no contexto. Quer ver? Se você pega o versículo acima, o nosso versículo textual é o versículo 18. Mas se você se preocupa em ler um versículo acima, o versículo 17, ó, e a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã. Então, Zofá ele vai insistir na doutrina da retribuição. Irmãos, a Bíblia não garante em nenhum lugar uma vida aqui mais clara, como ele apresenta, do que o meio-dia. Para o crente fiel, pelo contrário, por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Está aí essa referência de Atos. Então, pega sempre o contexto, porque se nós ficarmos só nesse texto áureo, nós vamos pensar que Zofá, em algumas partes, ele acerta, mas o contexto vai acusar que essa doutrina que ele vai apresentar para nós é náufraga. Irmãos, verdade prática, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Então já acabou e nós poderíamos encerrar esse nosso bate-papo, esta aula, só nessa verdade prática. Amém? Teologia com vinagre. Tá? Já inicio com esse título. Dos 3 amigos de Jó, o Zofá é o mais impiedoso, irmãos. É um discurso avinagrado, azedo. Vejam os sinônimos que eu coloco. É um discurso amargo, palavras duras, críticas ácidas ao combalido Jó. Um acusador falso e um homem cheio de ressentimentos. Um discurso arrogante, falta cortesia a Zofá. Olha, o significado de Zofá é interessante, quer dizer gorjeador. Ou seja, qual a explicação? O que é ser uma pessoa gorjeadora? Emitir sons melodiosos. Cantar variando com rapidez nos tons. Então, ele era muito inteligente no falar e parecia uma poesia, mas a música que Zofá vai tocar é uma música muito áspera. E ele já começa assim, ó, vejam só a música que ele vai tocar. Porventura não se dará resposta a esse palavrório? Vejam só que falta de delicadeza com Jó. Acaso tem razão o tagarela? Então, isso para causar mais dor ao sofrido Jó. Irmão, Zofá, ele percebe, ele fica chateado, ele percebe que ele faz rebildade, não responderam adequadamente a Jó. Então, ele decide aceitar o desafio. Ele está impaciente com Jó quando diz todas essas palavras. Ele acha que Jó está falando muito. Zofá implica que ele considera Jó um tolo que fala demais. Então, nós vamos ver, irmãos, que a finesse e a elegância oriental, que era peculiar dos orientais, ficou já perdida há muitos capítulos atrás. Zofá está convencido, irmãos, que Deus é sapientíssimo, ou seja, tem a sua sabedoria em excelso em fazer Jó sofrer por conta dos seus pecados. A primeira parte está certa, mas quando ele parte para a acusação a Jó, aí ele comete um erro terrível. Deus sempre sabe o que está fazendo, é o que ele vai ensinar, e realmente ele sabe.
Diz assim, o versículo 6: e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti, menos do que merece a tua iniquidade. Irmãos, parece muito confiante o que Zofar está apresentando em seu raciocínio, como se falasse por Deus. Os seus amigos, querem trazer essa ideia que Deus é que está falando por eles, mas nós já sabemos o desfecho de toda essa história e conteúdo, que o próprio Deus vai acusá-los. Vocês não falaram o que é reto de mim. Amém? Mas o homem vão é falta de entendimento. Sim, o homem nasce como cria do jumento montês. Então vejam só, irmãos, a deselegância de Elifaz em comparar Jó com o asno. Ele insinua que Jó está enquadrado nessa descrição e que o castigo divino que recebera foi por causa da sua obstinação. A referência ao asno feita por Zofar tem a intenção de mostrar a irracionalidade da fala de Jó. Zofar parece ter implicado nesses versículos que os argumentos de Jó eram irremediavelmente enganosos, maus e sem sentido. E nós já vimos que não. Ou Deus, ele chega a essa conclusão simplória. Vejam a matemática de Zofar. Ou Deus ou Jó estariam com a razão, mas nunca os dois ao mesmo tempo. Como Deus não erra e nem age com injustiça, então forçosamente Jó havia cometido algum pecado. É a conclusão que ele chega. E nisso não tem que se discutir. É um dogma que ele vai apresentar. Zofar, irmãos, é representante de uma sabedoria herdada e não revelada. Esse tipo de saber, Jó também diz saber possuir. Nós vamos ver lá no capítulo 28, daqui a pouco, que Jó vai apresentar uma exposição da verdadeira sabedoria divina. Conversão a Deus. Veja o que ele propõe a Jó. Se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Zofar dá conselhos de natureza pastoral para Jó. Irmãos, isso é uma verdade que ele aplica, mas o contexto condena Zofar. Zofar destaca a espiritualidade. Deve haver uma parte interna que deve ser seguida por outra externa. Nisso aí, irmãos, nós até concordamos, mas não se aplicava à vida do patriarca. Se há iniquidade, veja agora o versículo 14, na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Zofar, irmãos, ele está certo apenas em parte. Ele apresenta uma ignorância teológica. Ele se engana quando pressupõe que Jó tenha pecado. Irmãos, e que coisa terrível é quando nós partimos para as acusações, quando nós partimos para os nossos julgamentos precipitados, onde nós vamos querer entender e medir a espiritualidade da pessoa por aquilo que ela tem, por aquilo que ela possui, e não é assim. O Senhor verdadeiramente é que sonda os corações, Ele que esquadrinha os nossos corações e os nossos rins. O versículo 11, irmãos, ao chamar Jó de iníquo, Zofar estava acusando de esconder falhas e pecados secretos. Embora a suposição de Zofar estivesse errada, ele explicou de forma correta que Deus sabe e vê todas as coisas. E como nós já dissemos, nós concordamos com isso. Somos frequentemente tentados pelo pensamento, ninguém nunca saberá. Talvez possamos esconder de outras pessoas os nossos pecados, mas nada podemos fazer sem que Deus o saiba. Porque todos os nossos pensamentos são conhecidos por Deus. E é claro, irmãos, que Ele ficará sabendo dos nossos pecados. Jó compreendia isso tanto quanto Zofar. Zofar não está ensinando nada de novo para Jó. Contudo, isso não se aplicava a este dilema do patriarca Jó. Ele também se engana um pouco a Jó quando louva a via de oração, que ele recomenda como um caminho de sucesso rápido. São as teologias da prosperidade, da confissão positiva. O sucesso tem que ser rápido, tem que ser imediato. Obviamente, irmãos, não percebe que o caminho para Deus que Jó deve percorrer é um caminho que é conduzido pelo vale das sombras da morte. Está aí o salmista entoando esse hino. A resposta agora de Jó a este primeiro round. Jó agora vai falar. Ele também não ficará quieto. E ele já começa com um verdadeiro sarcasmo. Também eu tenho entendimento como vós. Eu não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como estas? Está aí essa referência. Está a sabedoria com os idosos? E na longevidade o entendimento? Olha essa exclamação. Não.
Com Deus está a sabedoria, e a força ele tem conselho e entendimento. Nós respeitamos os idosos, mas quando se foge da santa palavra do Senhor, irmãos, pode ser idoso. Alguém uma vez disse assim, o pastor, o líder, o professor, mesmo estando errado, ele está certo. Vejam só esta filosofia. Está errado. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Amém? Jó comparou seus 3 amigos como médicos que nada sabiam o que estavam fazendo. Já viu quando o médico ele tem Já viu um médico quando ele tem uma formação? Ele é um oftalmologista tentando realizar uma cirurgia do coração. Jó não pode aceitar os ensinamentos vindos de sonhos, ou tradições, ou leis rígidas, se este não apelam para a sua própria consciência angustiada. Ensinam, irmão, generalidades religiosas. Aos conselheiros, Jó vai propor o seguinte, leva os despojados do seu cargo e aos juízes faz desvarar. Então, Jó faz uma crítica aos juízes, Jó faz uma crítica ao que exercem grandes cargos. Não se deve interpretar este versículo, irmãos, que Deus está destruindo de forma sistemática o que há de melhor na vida humana. O que está sendo dito aqui e nos versículos seguintes, nessa indicação de Jó, é que em comparação com a sabedoria divina, o melhor que os homens fazem, nada é. Isso é uma verdade. Deus tem autoridade para dissolver os melhores planos humanos, ainda que feitos por reis, sacerdotes, sábios e juízos. Em comparação com Deus, olha, os caminhos de Deus são incomparáveis. Nós temos que entender isso. Eis que me matará. Veja o ápice dessa resposta de Jó a Zofar. Eis que me matará. Já não tenho esperança. Contudo, defenderei o meu procedimento. A revista corrigida vai dizer o seguinte, ainda que ele me matasse, nele esperarei, mas defenderei na sua presença o meu proceder. Irmãos, Jó está convencido de que Deus, ele é poderoso para restituir os seus bens, mas ele não está nem preocupado com isso. O que Jó está preocupado é de ter um verdadeiro encontro com o Eterno. E o interessante, nós já vimos no lamento de Jó, ele reclamando da sua vida, ele reclamando por que nasceu, e alguns indicam ali que Jó queria cometer suicídio. Mas veja esse versículo, ainda que ele me matasse, ainda que ele me mate, a revista atualizada é mais correta, eis que ele me matará, ou seja, ele não tem esperança, mas ele entende o seguinte, ele que é o dono da vida, se ele quiser me matar, mas eu mesmo não tiro a minha vida. Então essa ideia aí de que Jó é um suicida é errônea. Porque a esperança, vejam que poesia linda, porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Mas morto o homem e consumido, sim, rendendo o homem e o espírito, então, onde está? Vejam que poesia maravilhosa. Juízo divino. Chegamos ao segundo discurso, agora de Zofar. Possivelmente, em nenhuma outra parte do livro de Jó, irmãos, há uma defesa tão contundente da doutrina da retribuição. Que Deus, ele pune os maus e abençoa sempre os que fazem o bem. É o verdadeiro toma lá, dá cá. E isso não é uma verdade absoluta. O jovem rico, por exemplo, o homem era rico, o homem era próspero, mas preferiu não seguir a Cristo. O rico, aquele louco dessa referência de Lucas, que tinha um verdadeiro sucesso empresarial, e propôs-lhe uma parábola dizendo, Cristo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, alma, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e que tens preparado para quem será. Então, irmãos, essa ideia de que Deus sempre pune os maus nesta vida é falsa. E que ele obrigatoriamente vai abençoar com bênçãos de prosperidade de natureza material, sentimental, também é errônea. Tá?
Seu discurso não deve ser desprezado no seu todo também, o de Zofar. Já vimos que ele acertou em alguns pontos, mas o contexto acusava. Por também conter princípios que são verdadeiros. Suas palavras são moralmente corretas e merecedoras de atenção quando se refere a um contexto geral. Mas ele cai numa reprovação e é considerada sem fundamento quando ele acusa Jó de que tem algum pecado escondido em sua vida. Uma quebra de paradigma. Quer ver? Se o Zofar tivesse consultado, se bem que eles não eram contemporâneos, o salmista Asaf, irmãos, ele ficou perturbado de ver a prosperidade dos ímpios. Mas ele só encontrou uma verdadeira resposta quando entrou na casa do Senhor. Olha o que Salomão também vai dizer nessa referência. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Irmãos, e vejo também o caso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Íntegro, reto, perfeito, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E como sofreu nosso Senhor? Zofar talvez pudesse ter uma aula com Jesus Cristo, com nosso Senhor. Voará como um sonho. Vejam só, palavras de Zofar ainda. Esse julgamento dos perversos nem sempre se revela nessa vida, como Jó demonstra no capítulo 21. Só no juízo final é que os justos serão vindicados e os ímpios eternamente lançados fora da presença de Deus. Jó está preocupado com o porvir. A eternidade é o que importa, irmãos. O Zofar, ele era míope, só conseguia enxergar esse patamar desta vida terrena. Mas Jó está preocupado com a eternidade. É lá que será colocado todos os pontos nos is daqueles que serviram a Deus e daqueles que não serviram neste mundo terrível. Somente Jó agora de novo vai se levantar e falar. Somente os maus são punidos, Zofar? É isso que você está querendo me ensinar? No capítulo 20, olha, a epígrafe vai dizer o seguinte, Zofar descreve as calamidades dos perversos. E Jó vai aproveitar no capítulo 21, e Jó descreve a prosperidade dos perversos. E agora? O mundo legal de que Zofar vai apresentar e o mundo real do que realmente acontecia. Nesta referência, Jó dá um relato da prosperidade dos ímpios. Seu lar, sua família, campos, rebanhos, tudo próspero. E no final ele acrescenta, e no momento descem à sepultura, como todos os mortais, e todavia dizem a Deus, retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. São palavras de Jó. Então veja, ele tem uma vida regada nesta vida passageira, uma vida próspera, e quando vai para o Seol, eles ainda recusam a Deus. E Jó vai falar isso na cara de Zofar. E eles dizem assim, os ímpios, quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? Parece até palavras do... Lembra do faraó, lá no caso de Moisés? Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? É assim que os ímpios tratam a Deus. E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Está aí esta referência. Acaso alguém ensinará ciência a Deus? A ele que julga os que estão nos céus? Irmãos, de súbito, Jó acusa os amigos de presunção, de querer entender, de querer falar por Deus, ao elaborarem teorias simplistas acerca do governo de Deus. Ao fazê-los, estão praticamente ensinando Deus como deveria governar os homens, em vez de encararem os fatos como eles se apresentam em toda a sua realidade. E eles só têm uma visão muito fragmentada do todo. Irmãos, no capítulo 27, preste atenção nisso, já estou encerrando. Essas palavras parecem muitos com a de Zofar, e justamente Zofar não proferiu discurso neste ciclo. Por isso, muitos admitem não pertencer a Jó este trecho. Porém, a verdade é que Jó jamais negou as doutrinas e a arbitrariedade estreitas e falta de compaixão reveladas na sua pretensa aplicação. Então, olha, o primeiro amigo de Jó faz 3 discursos.
O segundo amigo de Jó faz 3 discursos e os irmãos viram no capítulo 25 que ele apresenta somente 6 versículos. Parece, os estudiosos vão dizer que parece que Bildade cansou. E Zofar cansou até mais rápido, porque ele só fica em 2 rounds com Jó. Mas nas próximas aulas nós vamos ver agora que as forças de Jó estão sendo renovadas, que ele vai agora apresentar um longo discurso refutando todas essas teorias que não dizem a respeito de Deus e que o próprio Deus vai combatê-los. Irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe e sempre lembrando que a escola dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Uma ótima aula a todos no próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Amém.